Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. O Sabag tem uma pergunta para fazer para eles. Para ele primeiro. Mas eu quero só pontuar uma coisa aqui, porque isso aqui dá um corte maravilhoso que eu não posso perder esse momento. Anota. Os ateus, eles, o pessoal, o time do Darwin, eles têm aqui uma... o time do Darwin. Eu tinha uma camiseta do Darwin também, muito bonita. Eu mostro pra Darwin era vocês. cristão, tá? Só para saber. Não sei porque Darwin virou são dos ateus, né? É porque o criacionismo não concorda com as ideias dele. E acho que é só isso. Mas o espiritismo concorda com o criacionismo. Sim, sim. Pode... O evolucionismo. Eu nem Evolução, tinha evolucionismo, debater o sim, tá. Darwin, mas a gente pode Porque fazer é óbvio, isso não tem também. como. A gente pode fazer. O que o espiritismo fala, na verdade, é o seguinte, que Deus, quem é o criador de tudo? Por isso que eu sempre falo que não existe ateu. Por quê? O ateu, se for voltar, ele vai falar do átomo, etc, etc. Então, o espiritismo vê como criador, a origem de todas as causas, o átomo, por exemplo. Então, Deus é o átomo. Entendeu? Alguém tem que ter feito algo, até porque o universo tem expansão. Se o universo existisse de todo tempo, ele fosse estático, você até poderia falar, o universo já estava aí quando a gente chegou. Mas ele está realmente, ele continua em expansão, quer dizer que ocorreu uma explosão e tudo. Então, o que eu entendo é que o criador de todas as causas é Deus, mas é que o problema é que as pessoas colocam como Deus aquele cara que fica atrás da mesa lá, que criou Adão e Eva do barro. Barbudo. Não tem o menor sentido, Não. Isso daí não tem o menor sentido. Sabe que não. Não tinha gilete ainda. Falar um negócio desse, assim, né? Nada a ver. Isso não. Isso aí não tem lógica. E aí, tipo assim, o que o espiritismo diz é o seguinte, que a evolução é algo, assim, muito complexo. E que a gente começa a evoluir num átomo. Nós já fomos um átomo. Tipo, então, essa unha aqui, que tem quase 1 bilhão de átomos, ou 1 milhão talvez, nós já fomos um átomo como esse. Só que a evolução ela é muito longínqua. Então, a gente passa por todos os reinos. Mineral, reino Vegetal. Só me parece muito estranho que tem o espiritismo, o movimento espiritualista, na verdade, pré-Kardec, tenha esperado Darwin publicar essas ideias para ir vir. Estamos com essa revelação aqui divina também. Não, mas ia ser muito mas... interessante se os espíritos revelassem isso antes. Bem antes, Darwin. Sim, mas seria há bem muitas legal. coisas que o Kardec ele pegou também do livro do Darwin, na verdade. Ele concordou e ele publicou, ele pegou várias tem um coisas. sincretismo ali, mas Sim, me parece assim que espíritos deveriam saber isso antes, né? Mas aí Seria que tá, interessante. mas você sabe que, por exemplo, Chico Xavier adiantou várias coisas, por exemplo, que existia água... Vida em Marte. Água não... Vida também. Não, mas calma, vida também tem explicação. Saturno também. Também. Vamos Eu por te vez que eu vou assisti. responder todo. Calma que eu vou responder todo. Aí é o seguinte... então o espiritismo diz o seguinte, que nós iniciamos do átomo, tanto que está no livro dos espíritos, é que os espíritas são burros. Eu vou lá e faço um podcast, os caras falam que ele falou não tem nada a ver com o espiritismo. Mano, tudo que eu falei está no livro dos espíritos, no evangelho. Os caras não lêem o livro e aí falam que o que eu falei não tem nada a ver com o espiritismo. Tudo tá lá. Mas tem várias linhas também, assim, igual a interpretação da não Bíblia. deveria, porque deveria ser tudo kardecista. Então, tipo assim, Umbanda, outra religião. Umbanda com... nada contra, mas... eu concordo, isso daí é um negócio que misturaram no Mas Brasil. a galera mistura. Isso daí eu acho que não, então, não tem eles nada não a ver. surgem junto, né? Não, O tem espiritismo com As as pessoas religiões misturam. africanas. O pessoal chega aqui, põe Espiritismo isso aqui é no só mesmo Kardec. balaio. Espiritismo é só Kardec. O espiritismo fala o seguinte, que a gente evolui. É uma evolução muito longínqua, tal. Então, cada átomo e célula desse universo está evoluindo. Mas, tipo assim, você para chegar na classe de um humano, você demora, tipo, 1 bilhão de anos. Vamos dizer, desde que de um átomo... E a evolução, ela é em inteligência e conhecimento. Então, os animais estão numa fase evolutiva, que eles estão aprendendo a respirar, socializar, etc. Aí a evolução moral, ela só começa quando você vira um homo sapiens para frente. Mas vocês entendeu? acreditam que os animais não humanos têm um espírito também? Sim, todos os animais têm. Tinha essa dúvida sobre o espiritismo. Vírus também? Vírus também. Vírus seria, tipo assim, o início de uma evolução, entendeu? Vírus. Faz sentido pra mim. Eu já pensei assim. Eu gostava de pensar assim, mas... Mas antes do vírus não tem nada. Vem, você é um átomo. Tipo, essa pedra Então, mas aqui, o átomo tem uma alma, Você, então. hoje, é um átomo. Eu sou. Piada com a altura, não, cara. Acho que, né, não tem esse bullying. É que essa cadeira já me fez a favorecendo. piada, acabou de fazer. Mas, tipo Mas a culpa assim, é da cadeira, tá? Só pra registrar aqui. A cadeira é mais Não, porque, baixa. tipo, a pergunta é Mas a culpa é dele que colocou a cadeira mais o baixa. ponto zero.
da alma É é o átomo. É o anterior ao átomo, mas segundo... Nada é inanimado, é isso que você quer dizer. É o quarks, Nada que é a- inanimado. O Ok. Bibi explica É. o que é o quarks pra gente. É, então, é que aí que quarks? tá. Tô Segundo o falando que... certo? Isso, o quarks é os que tá dentro Que é do átomo. indivisível. Mas Né? então, mas parece que dentro também existem outras coisas, tipo Mas as tudo bem, cordas se e tal. divide... Ok, eu entendi. Nada é inanimado, tudo é alguma energia. Mas você Tudo sabe tá que evoluindo. Existe uma teoria da filosofia da mente que converge um pouco com essa ideia, que é uma ideia do panpsiquismo. Porque para a ciência e para a filosofia da mente, isso aí é realmente um bagulho muito complicado, muito complexo, porque como ao longo da evolução, de repente surgiu a mente, a consciência. Quando brotou isso aí? Parece que é algo mágico, milagroso, né? Mas tem um filósofo, que é o David Chalmers, acho que ele é da Austrália, que propõe que os elementos básicos para construção da mente, né, os bloquinhos ali que fundamentam a consciência, existiriam desde sempre, desde lá do Big Bang que você tinha mencionado, só que eles não estavam organizados de tal modo a caracterizar essa experiência aqui de Isso, com eu, Daniel, certeza. tendo essa consciência Mas aqui conversando com vocês. Isso Que a eu concordo evolução também. organizou esses átomos todos, né? A gente tem lá o DNA. Daniel, ele tá parecendo mais material não racional mudou. que você. Não, mas eu já vou falar sobre isso, mas é interessante que você apontou isso aí. Porque realmente o material que nós temos aqui, inclusive o material que tinha na Terra, antes da primeira célula, é o mesmo. Tanto que eles fizeram experimentos, era o mesmo que a gente tinha. Só que o que fala André Luiz para o Chico Xavier? Não, tem interferência de queda de meteoro, tem coisas que vêm no Sim. espaço que interferem bastante. É verdade. Sim, tem essa. mas sim, a matéria do De universo... forma geral, estava aí. O que Chico Xavier fala, por André Luiz, que várias modificações foram feitas ao longo dos séculos, a mando dos espíritos superiores. Então, tipo assim, é como se a gente fosse um experimento de evolução de espíritos muito superiores a nós. E o ornitorrinco foi E a gente tá evoluindo. um erro. Foi um Não, espírito calma. zombeteiro. Não, mas ninguém foi, não tem erro. Tipo assim, a evolução ela vai ocorrendo naturalmente. Tanto que naquele livro Sapiens, o cara fala lá que ele não entende por que só nos últimos 200 mil anos que a gente evoluiu. Que a gente demorou tantos milhares de anos para depois dar alguns pulos. Ele fala do maxilar, alguns pulos que ele não entende por quê. E os livros de Chico Xavier dizem que em alguns pontos, como quando foi confeccionada a garganta, algumas coisas, por exemplo, o dedão, que eles acham que também... Eles acham que uma das questões é o dedão, né? Que facilitou muito para evoluir, para poder fazer mais coisas e tal. Esses pontos eles foram calculados por esses espíritos superiores que fizeram as modificações necessárias ao longo de uma encarnação e de outra, entendeu? Tipo assim, eles foram mudando os espíritos a fim de fazer Update, né? Um update, Mas eu vejo com bons olhos a tentativa da religião, ou dos líderes religiosos, de tentar fazer uma conciliação entre a sua fé e a ciência, porque realmente não rola quando a gente vê o criacionismo tradicional, né? Deus chegou lá, Eu também fez... não acreditava por causa disso. Porque eu fui na igreja e o cara falou assim: a morte só existe porque Adão e Eva pecaram. Eu falei, mas o que eu tenho a ver com isso, mano? Adão e Eva pecam, eu que me ferro, velho. Não tem nenhuma lógica isso daí, né? Mas quando a gente se aprofunda no que a gente sabe pela ciência de alguns desses processos, vai ficando um pouquinho mais complicado, sabe, Eduardo? Por exemplo, o que a gente sabe hoje sobre evolução, um dos pré-requisitos é a mutação genética. Na hora dos gametas se reproduzir, não sei se é o melhor termo, né? Se as células se dividirem, melhor dizendo, para a construção do gameta, né, do óvulo, do espermatozoide, pode ocorrer um erro de cópia do DNA, que é uma coisa meio aleatória, no sentido de que a gente não consegue prever. Vários fatores podem influenciar isso aí. Radiação, enfim, tem vários pontos aí. De forma que, se aquele óvulo, aquele espermatozoide, que está com aquele DNA modificado, acabar sendo fecundado, né, o óvulo, por exemplo, vai gerar um descendente com uma leve diferença em relação aos seus progenitores. Então, a mutação genética, pelo que a gente sabe, ela não tem muito a ver com o que está rolando aqui fora do ponto de vista de isso vai ser bom para o organismo. Tanto que boa parte dessas mutações genéticas são ruins, geram indivíduos inférteis que nascem mortos, que não vão muito para frente. Mas algumas delas acabam sendo benéficas do ponto de vista da adaptação, e aí aquele indivíduo vai ter uma vantagem de sobrevivência, procriação, e aquela característica genética vai se proliferando. Então, não existe um plano divino, uma inteligência, até onde a gente sabe, não há evidências disso, para poder explicar o processo de evolução. Fora essas quando você olha o ser humano, aí você percebe que ele tem várias falhas, né? Um projetista teria que estar bem louco. Você engole pelo mesmo lugar que você respira e que você fala. Não é, o corpo humano não é perfeito. O corpo humano né? é bem várias, perfeito. várias O que é mais plausível? Você já emitia sons pela garganta
E aí, opa, isso foi sendo adaptado como comunicação até desenvolver a fala. Porque se eu tenho um espírito inteligente, não, eu vou ter um local para ele falar, para ele conseguir comer e falar ao mesmo tempo. Opa, isso é perfeito. Não é? E beijar, às vezes. Beijar, às vezes, e outras coisas. Fumar, sei lá. Por aí vai. Multitask. Mas assim, mas é uma coisa que... Aí, Mas isso daí flerta com design inteligente. isso que eu ia falar. O isso design pega um pouco design inteligente, você vê alguns Mas você tipos vê de o células... koala também tem um polegar. Falei, aproveita e coloca os espíritos lá. Coloca, e o koala ali também. Põe um polegar ali também. Sobrou, tá ligado? Sobrou um polegar, sobrou coloca uns naquele dedos. ali. Põe no koala. Se vira bem com Coloca ele. naquele que tá passando. Não é um koala, virou um koala com mão. Não, mas agora... o que acontece é o seguinte... o que os espíritos falam, tá? Isso daí é que assim, você tem que partir de uma outra ótica. Nós somos seres, assim, no ponto de vista espiritual, primitivos, perto de outros seres superiores. Então, acontece que o mundo físico, ele é feito para que a gente viva experiências na carne, a fim de evoluir em inteligência e moralidade. E isso faz com que, por exemplo, por que às vezes alguém que não fuma tem câncer de pulmão? E alguém que não bebe tem cirrose? E ao contrário também, o cara bebe, não tem nada, fuma e não tem nada. É porque é como nós somos assim, herdeiros de nós mesmos. As nossas vidas pregressas se juntam e você é hoje... as suas escolhas atuais e as suas escolhas passadas, o uso do seu livre-arbítrio passado. Então, isso quem fala é Chico Xavier, não sou eu. Lá ele fala que no mundo espiritual, antes de você reencarnar, você prepara a sua reencarnação. E na hora que vai ocorrer a corrida entre os espermatozoides, um espírito modifica a célula com os cromossomos que ele quer que tenha, baseado na programação que você fez antes. Então, vamos dizer assim, você fez uma programação porque você tem um problema no fígado, que você, vamos dizer, abusou do álcool em outra vida e você vai ter que ter um problema no fígado. Aí ele vai lá e faz essa modificação nos cromossomos para que você reencarne com essas coisas. É por isso que a gente vê, por exemplo, porque se a gente fosse só pela ciência, você poderia falar assim, Einstein teria que nascer toda hora, porque hoje tem muito mais casal, muito mais inteligente que o pai e a mãe do Einstein, uma alimentação melhor, uma educação melhor, a gente não vê isso. Então, tipo assim, a alma do Einstein, no meu ponto de vista, ela pré-existia. Por isso que ela fez tanta diferença. Não poderia apenas poucas modificações biológicas, já que ele era a mistura do material biológico da mãe e do pai, entendeu? Então, isso não poderia dar. Mas a inteligência média da população tem aumentado. Em função Da justamente alimentação e da cultura. também. Escolaridade, lógico, né? sim. As pessoas estão estudando cada vez mais, então esse é chamado de efeito Flynn. Em alguns países da Europa, por exemplo, o efeito Flynn já está estagnando, porque tipo, Já o povo chegou num no limite. ponto. Mas que mesmo assim, Einstein... não é mas assim, né? aqui no Brasil, a gente ainda vê isso acontecendo, porque A galera é agora burra. que a faculdade está se tornando algo mais popular e as pessoas estão estudando um pouco mais, né? Ensino médio e tal. Alimentação melhor. Sim, né? mas veja bem, fatores. um Einstein, por exemplo, hoje seria alguém fenomenal, porque naquela época, os caras estão descobrindo agora, estão confirmando as coisas que ele deduziu, sei lá como naquela hora, até agora os caras não sabem direito como que ele fez algumas deduções, e recentemente eles ficaram sabendo agora que o negócio da gravidade é real, então, tipo assim, o cara era realmente muito inteligente. Não, tudo bem, mas assim, é Não, esperado... isso não comprova nada, eu sei, mas o que eu tô querendo dizer... É esperado que na Tô- população sim. algumas características, elas... Juntem todas num vai ter indivíduo uma média, só. né? Não, é esperado que tenha pontos fora da curva. Se não ser um ponto... Exato. Se tivessem vários pontos fora da curva, como Einstein, teria que ter um mais fora da curva. Einstein passaria a ser a curva e não um ponto fora da curva. Exato, é esperado desde Ele só é um outros- ponto fora da curva porque é só ele. Se É fossem bom- vários deles, ele seria a curva. Mas não para usar uma ponto fora da curva. analogia, isso, mas para usar uma analogia para ficar mais claro, né? Ah, desculpa, minha explicação não foi clara. Faz assim. Foi média. Não foi claro. Não foi tão claro Foi assim. médio, né? Foi médio. Fazendo Mas vocês analogia concordam com- numa coisa, né? Que o ensino médium é que tá levando a inteligência. A gente tem outras características na população que trazem um pouco dessa perspectiva, que vai ter uma altura média do homem, uma altura média da mulher, que é um pouquinho mais baixa do que a do homem. Não sei, timbre de voz. A gente tem algumas características que tem uma média, o que é mais comum numa população, mas é esperado que haja os desvios, que é isso que você estava falando, mas isso em qualquer característica. Pode ser na inteligência e vai ter alguns gênios. Sim. Lá, 2% ali, a galera superdotada mesmo, fodida de inteligente, mas também de outros traços de personalidade, né? Extroversão.
Então tem a extroversão média e tem gente que é muito extrovertido, que se comunica e gosta de estar no meio da galera, de se agregar. E lá no outro extremo, aquela pessoa super introspectiva que quase a gente não ouve a voz Sim. dela. Então, Mas assim, eu queria te perguntar sobre a premonição. Então você Tá, tem uma premonição. deixa eu colocar posso estar falando besteira aqui também. Era bom ter perguntado isso pra Bibi. Tem que saber também em que estado estava a física naquela época para que uma descoberta fizesse evoluir tanto. Entendeu? Pensa num conhecimento novo que nós estamos tendo. Sim. O cinema evoluiu muito mais na primeira década do que evoluiu depois nas próximas 30 décadas, sabe? Isso pode fazer diferença também. O quanto se conhecia de física para que naquele momento específico algumas descobertas fossem tão relevantes, né? E que hoje, por mais que se estude tanto, não tem esse grande salto. Não tem Isso é um parênteses, que é uma Mas isso é hipótese, tá? importante. Mas Eu o fato ouvi- deles estarem agora concluindo que algumas coisas que ele disse estavam Sim, certo, sim, mostra que o cara, tipo, tá ele foi um quanto a isso, gênio, sem dúvida, sem dúvida. indiscutivelmente. E isso que eu tô falando também não tenho certeza, não. É só uma... Não, mas eu entendi, não. Tem sentido o Porque que você tá ele pode pensando. ser fora da curva. Eu não me lembro qual divulgador científico falou isso recentemente, que se Einstein não tivesse existido, a gente teria chegado às conclusões que ele chegou. Depois. Haveria... Depois. Entende? Porque ele não foi do nada, não foi uma coisa tão mágica assim. Claro. Ele tinha um background, conhecimentos da física da época. ele errou que também permitia- algumas errou coisas. algumas coisas. Que permitiram ele chegar a algumas conclusões. Mas, obviamente, ele era um cara fora da curva. Mas a gente chegaria àquelas conclusões talvez Mas um tudo pouquinho mais mais tarde, tarde.